Oi pessoal, vamos começar nossa aula de hoje por aqui novamente, que eu esperava que todo mundo conseguisse baixar o Zoom para a gente fazer aula ao vivo, né? E no nono ano tem sido muito bom, tem sido um sucesso, porque aí a gente conversa, a gente tira dúvidas na hora e fica realmente uma aula que não é presencial, mas é ao vivo. E assim fica meio chato porque quem tem dúvidas tem que tirar depois no WhatsApp, né? E às vezes lê rapidamente, não tem muita interação. Mas como não teve jeito, a gente vai ter que fazer, vou ter que arranjar uma forma da gente fazer essas aulas ao vivo, tá? A nossa aula de hoje é sobre fábulas, eu espero que todo mundo tenha assistido as fábulas que eu mandei e que tenham entendido, né, a moral da história. Porque o que é uma fábula? É uma narrativa, né, por ser uma história, é uma narrativa que é escrita em prosa, ou seja, escrita na linha inteira ou na forma de verso, e que os personagens agem como seres humanos, né? E no final tem uma moral que ensina os seres humanos a não agirem errado, não é isso? É um gênero do tipo narrativo e é muito popular e apreciado por pessoas de diferentes idades. Mesmo os adultos gostam muito das histórias de fábulas exatamente porque elas ensinam, no final, uma moral ao ser humano, né? Bom, aí está uma das fábulas que vocês devem conhecer, né? E as características de uma fábula são como qualquer história, começo, meio e fim. A questão é que, quando isso está escrito, qualquer história tem que ter uma sequência, ter um começo e não misturar, né? Mesmo quando a gente vai contar uma história à nossa mãe, que começa a falar muito e mistura as coisas, ela diz, fala direito, menino, conta essa história direito, né? Porque a história tem que ter uma sequência, um começo, o meio e o fim. Esse começo é chamado de introdução, o meio é chamado de desenvolvimento e o fim é a conclusão. Isso de qualquer história, de qualquer redação, tem que ser dessa forma. E a característica da fábula não podia ser diferente. Então, no início, apresentamos as personagens e a situação, o lugar, o que aconteceu rapidamente. E aí tem que lembrar de parar e ir para o segundo parágrafo, que é aí outra, que é o desenvolvimento. O desenvolvimento é o texto, depois, né, depois do início, depois da introdução, desenvolvemos o texto de forma que as personagens interajam em torno de uma situação, ou seja, é quando você realmente vai começar a contar a história. O que aconteceu com a cigarra? O que aconteceu entre a cigarra e a formiga? Aí sim, você faz a introdução, né? Diz que era uma vez uma cigarra e uma formiga que fizeram isso e isso, e para. E aí começa o desenvolvimento. Aí sim é quando vai ter os diálogos. Não esqueça que em diálogos tem que ter o travessão. E antes do travessão tem que ter os dois pontos. Quando você coloca os dois pontos, dá a ideia de que alguém vai falar. E quando alguém vai falar, tem que ter um travessão, né? A lebre e a tartaruga. Aí. Então, você escreve o desenvolvimento e a conclusão. Aí concluímos criando um final surpreendente que gere a reflexão dos leitores. Reflexão é o quê? O pensamento, a pessoa ficar pensando assim, poxa vida, que história interessante. E sobre o ensinamento, uma moral, a qual aparece no final do texto, geralmente. Então, o que acontece? A pessoa que lê, a criança ou o adulto que lê, ela vai ter que ficar pensando, olha, realmente isso aí tem razão. A gente não pode fazer as coisas erradas. E aí esses animais instruem para que a gente faça o certo, né? Aí, que eu mandei ontem, o leão e o rato. Temática. O que é temática? Tema. O que é o tema? É a ideia, é o assunto. As temáticas são variadas e ligadas às características que os animais representam, como, por exemplo, o leão representa a força, a coruja representa a sabedoria,
A raposa representa a astúcia, a esperteza, né? E, olha, fábulas encantam em qualquer idade. Fábulas e contos, né? Qualquer pessoa gosta. Então, vamos ver aqui um exemplo de fadas, de fábula. Desculpa, eu só estou falando fadas, mas é fábula. A cigarra e a formiga. Veja só como é a introdução, o início da história. Era uma vez uma cigarra que vivia saltitando e cantando pelo bosque, sem se preocupar com o futuro. Esbarrando numa formiguinha que carregava uma folha pesada, perguntou: Ei, formiguinha, para que todo esse trabalho? O verão é para a gente aproveitar, o verão é para a gente se divertir-se. A formiga respondeu: Não, não, não. Nós, formigas, não temos tempo para diversão. É preciso trabalhar agora para guardar comida para o inverno. Isso foi a introdução, tá? Veja como foi o desenvolvimento. É claro que a história é bem maior, eu só peguei um pedacinho de cada coisa, tá? O desenvolvimento é: durante o verão, a cigarra continuou divertindo-se passeando por todo o bosque. Quando tinha fome, era só pegar uma folha e comer. Um belo dia, passou de novo perto da formiguinha que carregava outra pesada folha. A cigarra então aconselhou: Deixe esse trabalho para as outras. Vamos divertir-nos. Vamos, formiguinha, vamos cantar? Vamos dançar? Isso é o desenvolvimento. Agora tem maior, né? Na história é maior, não ia copiar tudo. Naquela hora apareceu a rainha, veja a conclusão, naquela hora apareceu a rainha das formigas que disse a cigarra: No mundo das formigas todos trabalham, e se você quiser ficar conosco, cumpra o seu dever, toque e cante para nós. Para a cigarra e para as formigas, aquele foi o inverno mais feliz das suas vidas. Então, veja, houve um ensinamento aí, quando a formiga rainha, né, disse para ela: Olha, faça a sua parte que você fica com a gente. Agora, só tirando onda, se divertindo, e quando chegar no inverno você querer que a gente dê comida para vocês, nem pensar, né? Tem que trabalhar, certo? Vamos lá. Tem algumas dicas importantes. É preciso entender que um texto jamais poderá ser um amontoado, um monte de palavras escritas sem organização e sem sentido. Tudo que planejamos escrever precisa ser colocado antes em um rascunho, onde as ideias serão reunidas para depois serem transportadas para o papel. Entendeu? A pontuação também é fundamental. Você deve lembrar dos parágrafos, das vírgulas, da ortografia correta. O que é ortografia? São as palavras corretas no lugar correto, as concordâncias, né? A ortografia correta das palavras. Mas não se preocupe, algumas dicas lhe ajudarão a se tornar um bom escritor. Por exemplo, os parágrafos servem para evitar que as ideias fiquem desordenadas. As margens servem para deixar o texto organizado e bonito. O travessão marca a mudança de fala dos personagens, eu já falei lá atrás. Os dois pontos servem para indicar o momento em que o personagem irá falar. O ponto de interrogação indica uma pergunta e o de exclamação revela um sentimento vivido pelos personagens. Aquilo que você pretende dizer precisa estar claro para que o leitor possa compreender sua mensagem. Neste caso, está inclusa a questão da ortografia, porque se a gente não escrever correto e não fizer as concordâncias corretas, o leitor não vai nem começar a ler nosso texto, né? Ela deverá ser legível em todas as ocasiões, porque senão o leitor não vai ter interesse em ler nosso texto, né? E quando a gente faz um texto, é pensando em alguém, tem que ser pensando que alguém vai ler, ou para corrigir, ou para curtir mesmo, né? Se for uma história, tem que pensar no outro, tá? E para não esquecer, é necessário que o texto contenha começo, meio e fim. Valores essenciais. A fábula ela serve para desenvolver os valores essenciais nas relações sociais. O que são relações sociais? As relações de convivência com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos. E aí essas relações elas são valores como ética, amizade, respeito, as diferenças, humildade e generosidade. Generosidade, etc. Tem mil coisas mais. Tá certo?
Aí veja bem, eu vou mandar para quem não pegou a apostila, eu vou ter que mandar a foto da apostila, porque vocês têm a apostila, então vão para a página 14, na minha está na página 14, e vão responder, vão ler e responder essa atividade que tem na apostila, tá? Tudo que tem a ver com as fábulas. E aí eu fico no WhatsApp para a gente tirar dúvidas. Não me pergunte o que é a resposta, tá certo? Porque a tarefa é sua. Se você tem dúvida, volte para o texto e descubra. Você pode perguntar uma coisa ou outra sobre a estrutura, sobre alguma palavra e tudo bem. Mas perguntar, tia, qual é a resposta disso aqui? Sinceramente, não vou responder. Tá bom? Um beijão a todos e vamos tentar baixar esse Zoom para a gente fazer aula ao vivo. Tá bom? Beijão. Tchau, tchau.